E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack, a sua faculdade no YouTube. E no vídeo de hoje vamos falar o funcionamento e a origem dos códigos de barra. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente a gente tem que saber que existem diversos tipos de código de barra. Código 39, o 2 de 5 intercalado, diversos padrões EAN e outros códigos também que não são de barra propriamente dito. Mas, por exemplo, o QR Code, que os smartphones hoje conseguem ler, as câmeras conseguem, mediante a leitura desse código, acessar uma informação, um site e tudo mais. Esses códigos são utilizados em supermercados, eles são utilizados, por exemplo, pelos próprios correios, e ele foi criado em 1952, baseado no código Morse. Então, como nós estamos falando aqui no canal muito de sequências binárias, a gente falou de sinal analógico, digital, leitura de número binário, interpretação e decodificação de binário, a gente vai falar agora sobre o funcionamento do código de barra. O 2 de 5 intercalado é, por exemplo, aquele código de cartão de ponto que você passa no leitor, que o funcionário passa para entrar e passa para sair. Ele é 2 de 5 intercalado por quê? Ele tem as faixas pretas e as faixas brancas. Quando você passa no osciloscópio, as barras pretas significam pulsos eletromagnéticos e as barras brancas representam os espaços. E você pode observar que tem barras largas e barras finas, né? Barras estreitas. E por que chama 2 de 5 intercalados? Porque você tem duas barras largas a cada 5 barras, intercalado com dois espaços grandes a cada 5 espaços. E os códigos de barra são um registro do produto, a identidade, é como se fosse um RG dele. E tem vários tipos de código, mas o mais utilizado no supermercado, por exemplo, é o EAN13, que ele é registrado pela empresa de tecnologia GS1. Ela é detentora desses códigos de barra e os fabricantes pagam uma taxa para ela, para poder ter esse produto registrado. Esses dados eles são armazenados num banco de dados online, então você pode ter acesso a isso de qualquer lugar do mundo. Um produto, por exemplo, passado no Japão pode ser lido aqui no Brasil também, porque o código de barra vai funcionar porque esse servidor ele é global e online. E essa taxa cobrada pela GS1 depende do número de dígitos do código que representa o produto que você vai precisar cadastrar. Como assim? A gente vai agora estudar mais profundamente um código e a gente já vai entender tudo isso que eu estou falando agora. Nós podemos notar que o EAN13, esse padrão, ele tem 95 barras entre barras pretas e barras brancas. E essas barras representam 13 números. Por isso que é EAN13, o código. Ele representa 13 números que vêm escritos abaixo do código, geralmente. Ele sempre começa com uma barra preta, mais uma barra branca, mais uma barra preta. Aí vão ter algumas barras e depois vão ter 5 barras mais compridas no meio, que também as do começo são mais compridas, né? Aí vem mais uma sequência de barras e depois no final repete preta, branca, preta. Então você tem lá 3 barras largas no começo, 5 barras largas no meio e 3 barras largas no final. Isso separa a barra em 2 conjuntos, 6 do lado esquerdo e 6 do lado direito. Cada um desses 6 grupos tem 7 barras. Então do lado esquerdo a gente tem 6 conjuntos de 7 barras e do lado direito também 6 conjuntos de 7 barras. Cada conjunto de 7 barras corresponde a um número. Só que esses padrões mudam. Por exemplo, na esquerda a gente tem grupos com barras pretas ímpares ou pares. Então você pode ter grupo que a barra preta é ímpar ou que a barra preta é par. O primeiro grupo, por padrão, ele vai ter o número de barras pretas ímpares. Então, alguns grupos têm o número ímpar de barras pretas, o outro números pares. O primeiro grupo, por padrão, sempre vai ter o número ímpar de barras pretas. Os outros eles podem variar em qualquer ordem. Não tem problema. Aquele número que fica do lado de fora, o primeiro número do código de barras, que fica lá fora, ele é gerado por uma sequência entre ímpares e pares. Por exemplo, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, forma um número. Se for ímpar, 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 par, 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 é outro. Ímpar, ímpar, par, 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 ímpar é outro. Então, dependendo dessa sequência ímpar, par, nós vamos ter um número. Como eu falei, cada grupo de 7 barras representa um número. E esse padrão ele é diferente entre pares e ímpares. Sendo assim, eu vou mostrar agora no vídeo como que as barras representam os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 e 9. Perceba que esses números eles alteram. Eles são diferentes se dentro do conjunto tiver um número ímpar ou par de barras pretas. Já o conjunto de 6 blocos de 7 barras da direita é diferente, ele é mais simples. Porque todo número de barras pretas nos 6 conjuntos vão ser pares. E aí você tem a representação dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E olha que interessante, quer dizer que um código de barras EAN13 sempre vai terminar com uma sequência par de barras pretas. Por isso que obrigatoriamente a primeira sequência de barras pretas lá no lado esquerdo tem que ser ímpar o número de barra preta, porque assim o leitor sabe se o código está sendo lido de ponta cabeça. Se o computador, por exemplo, ler o código e identificar que o primeiro conjunto tem um número ímpar de barras pretas, significa que o código está posto certo, porque o computador faz a leitura da esquerda para a direita. Agora, se você passar no scanner de ponta cabeça o código de barras, o computador vai entender que está de ponta cabeça porque o primeiro conjunto de barras tem um número par de barras pretas. Então basta, ele vai ler da esquerda para a direita, mas depois ele vai pegar esse número e vai inverter, como se ele tivesse que ler da direita para a esquerda. Lembrando que um computador, a função do scanner é transformar essas barras em números. E por que precisa transformar barras em números? Por que o scanner já não lê os dígitos? Porque é difícil. Por exemplo, com isso você não poderia informar o computador se você está passando um 6 ou um 9. Se você estiver passando um número 6 de ponta cabeça, o computador vai ler um 9 e não vai entender. Se você desgastar, por exemplo, um 8, ele pode virar um 3 e assim por diante. Então por isso que por barras é mais assertivo e fácil que o computador faça a leitura adequada e converta em números binários, em zeros e uns. Os 3 primeiros dígitos do código de barras, contando com aquele que fica lá fora, que eu falei que ele é definido pela sequência entre ímpares e pares, eles definem o país em que o produto ele foi registrado. Tem uma lista gigante. E países maiores, eles têm mais de um número, mais de uma sequência de 3. Por exemplo, o Brasil ele tem 789 e 790. Então, no caso, 789 e 790, se começar com isso, é porque ele foi registrado aqui no Brasil. No Japão, pode ir do 490 ao 499. Então, sempre que for 490, 491, 492, 493, significa que ele foi registrado no Japão. Agora, o Peru, por exemplo, é só o 775. Já para livros e materiais editoriais é diferente. É o 977, 978, 979. O último número do código de barras é chamado de dígito verificador, para ver se a leitura foi feita correta. E o que acontece? O sistema ele vai multiplicar o primeiro número do código de barras por 1, o segundo por 3, o terceiro por 1, o quarto por 3 e assim por diante, até acabar até o último dígito antes do verificador. O verificador não é contabilizado e multiplicado. Ele vai somar toda essa multiplicação, vai pegar o resultado, vai ver qual é o próximo múltiplo de 10, vai pegar esse múltiplo de 10 e subtrair desse resultado. Aí tem que o número, o resultado que der dessa subtração tem que ser o dígito verificador. Sobre a questão do dígito verificador, vamos fazer agora uma prova real utilizando um produto real do mercado. Aqui eu tenho um chá Lipton, ele tem um código de barras, então agora a gente vai fazer a prova real para ver se isso funciona mesmo. Então é isso aí, vamos lá. E é isso aí, amigos, eu tô aqui com o código de barra de um produto real e o meu celular. Vamos fazer o cálculo então para fazer a prova real do dígito verificador 1. Então, primeiramente, 7 vezes 1, 7, mais 8 vezes 3, 24. O segundo dígito aqui é 8, mais 9 vezes 1, 9, mais 1 vezes 3, 3, mais 0 vezes 1, 0, mais, então aqui ó, 1 vezes 3, 1 vezes 3, 1 vezes 3, então 4 vezes 3, 12, mais, aí o 2 é ele mesmo, mais, aí aqui 0, 0, 0, vai dar 0, né? Então aqui mais 0, mais 0, mais 0, mais.
Então aqui, lembrando que aqui era o 2 mesmo, aí vezes 3, não, vezes 3, então aqui esse 2 não, é 2 mesmo, mais 2 vezes 1, mais 0 vezes 3 é 0, mais 1 vezes 1, não, porque esse aqui é o dígito verificador, então a gente não pode somar, acaba aqui, igual, deu 59. Qual que é o próximo múltiplo de 10? Depois de 59, qual que é o primeiro múltiplo de 10 que vem? 60. Então, 60 menos 59 dá quanto? 1. E o dígito verificador aqui desse código é 1, o que significa que dá certo. Então, eu peguei 7 vezes 1, mais 8 vezes 3, mais 9 vezes 1, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 4 vezes 3, mais 2 vezes 1, e assim por diante. Peguei o resultado, só que acaba aqui, né? Não acaba no 1, acaba no 0. É até o primeiro dígito antes do verificador. Aí pega o próximo múltiplo de 10 que vem na sequência, faz o múltiplo de 10 próximo menos o resultado, tem que dar esse dígito, e a gente percebe que esse código está correto. E desfocou a câmera, muito bem. Vamos voltar ao estúdio. Quando eu falo em tamanho de país, eu não estou me referindo apenas ao tamanho territorial, ao tamanho do território, mas também ao volume de fabricantes e de produtos registrados. Por isso que, embora o Japão seja territorialmente menor do que o Brasil, ele tem muito mais números disponíveis nesse código da GS1, para os códigos EAN13. Tirando os 3 primeiros números, que tem relação com o país de registro, e o verificador, que é o último, a gente tem 9 números entre o verificador e os 3 primeiros. Eles são divididos em 2 grupos, e esses grupos podem variar de tamanho. O primeiro é o código do fabricante, e o segundo é o código de produtos. Por exemplo, se você tem até 999 produtos cadastrados, você só vai precisar de 3 dígitos. E como eu falei no começo do vídeo, a GS1 ela cobra uma taxa para fornecer esse registro no código de barras, e essa taxa varia de acordo com o número de dígitos que você precisa utilizar. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje explicando o funcionamento do código de barra. Espero que ele tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa de ser chato. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por tudo. Até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau.